E aí, galerinha do Sabe Tudo? Hoje aqui vai uma dica de química de como resolver sistemas de equações químicas que envolvam balanceamento químico. Vamos lá. O tema que a gente vai ver hoje envolve equação química e sistema de equações lineares. Vamos juntar esses dois aqui e tentar fazer uma aplicação matemática envolvendo equações químicas, ou seja, balanceamento químico de reações. Bem, o que é uma equação química? O que vem a ser uma equação química? Eu fiz um resuminho básico aí e vamos ler. O sistema de equações químicas funciona como um sistema de equações matemáticas, em que tanto o lado direito quanto o lado esquerdo funciona como uma balança, ou seja, tende a manter um equilíbrio entre igualdade de massa, átomos, moléculas e o que você estiver analisando. E tem como fundamental importância representar graficamente uma reação química que é formada por reagentes formando produtos, né? E isso acontece por meio de uma transformação que basicamente é a ideia de reação química. E aí vem aquele princípio de Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso envolve reações químicas, né? E o que é então um sistema de equação linear? Vamos lá. Resumidamente, um sistema de equações lineares, também é denominado sistema linear, é simplesmente uma coleção finita de equações cujas variáveis possuem o expoente maior igual a 1. Ou seja, o maior expoente é igual a 1. Lembrando que variáveis nós chamaremos sempre de incógnitas, né? Vale ressaltar também que o sistema de equações lineares não possui coeficientes igual a zero e nem produto de variáveis. A representação de um sistema linear é basicamente essa. Você tem aqui um coeficiente, esse é o nosso coeficiente, esse aqui também e esse aqui também. E isso aqui é a nossa incógnita. Isso aqui é uma constante. Beleza? Então, o que vem a ser uma solução desse sistema? Entende-se solução desse sistema de equações lineares como um par, ou seja, um par ordenado daquele que a gente via no plano cartesiano, no ensino médio, que usualmente quando você colocar esse par ordenado, ele vai resolver os valores desse sistema linear, que vão satisfazer as equações simultaneamente. Vamos fazer uma aplicação. Bem, vocês já devem ter visto isso aqui é a famosa gasolina, né, reagindo com oxigênio, a combustão completa da gasolina. Então, como descobrir esses coeficientes aqui? Né? Essa é a nossa grande sacada. Bem, o primeiro passo, vamos analisar o carbono em cada lado da equação química, que vai ser, esse lado nós temos 8, nesse lado a gente tem 1. Então, vamos montar um sisteminha de equações, vamos lá. Então, 8 vezes x aqui igual a W, porque aqui nós só temos um carbono. Segundo passo, vamos analisar o hidrogênio. O hidrogênio tem o quê? No meu lado esquerdo tem 18 e no meu lado direito tem 2. Então, vamos montar um sisteminha. Então, é 18x igual a 2z, que é a representação da incógnita. Vamos fracionar isso, vamos diminuir os valores, ou seja, simplificar, vai ficar isso daqui, beleza? Vamos ao terceiro passo. O terceiro passo é analisar o oxigênio. Nós estamos analisando todos os elementos envolvendo na reação, tanto do lado esquerdo quanto no lado direito, né? Então vamos agora analisar os oxigênios. Aqui nós temos esse oxigênio que está no meu lado esquerdo, nós temos esse oxigênio que está no meu lado direito e mais esse aqui. Então vamos montar um sistema de equação para ele. Vai ficar 2y igual a 2 vezes W mais Z, que seria justamente Z vezes 1. Então vamos lá montar o sistema de equação linear. Então, montando o sistema, a gente pega todas aquelas equaçõezinhas que a gente conseguiu criar a partir desses coeficientes, certo? E aí nós vamos trabalhar a resolução desses coeficientes aqui, que é justamente usando a ideia de sistema linear.
Ou seja, nós vamos brincar de substituir coisas. Por quê? Porque olha só, se você analisar aqui e aqui, nós já podemos substituir aqui, certo? E aqui também. Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos substituir isso para diminuir esse sistema linear. E isso vai ficar assim. Vai ficar 2 vezes isso aqui, substituindo, 2 vezes isso aqui, substituir aqui. E aí nós chegaremos a essa equação aqui, que vai resumidamente responder essa brincadeira aqui. Então, resumindo a nossa ideia, somando aqui vai dar 25x, né? Então agora é que vem a brincadeira. Bem, se no meu lado esquerdo nós temos um número par multiplicando uma variável, essa variável aqui sempre vai ficar o quê? Par, porque você está multiplicando por 2 e é par. E como isso aqui é uma equação, ou seja, ela tem uma igualdade, o outro lado também tem que ser par. E se fosse ímpar, o outro lado teria que ser ímpar. E assim por diante. Então a sacada seria, se aqui é um número par, aqui também vai ser um número par. Então vamos resolver isso aqui. Então, dentro da química a gente sempre trabalha com os menores valores possíveis. Ou seja, a gente pode ter meia molécula? Não. Mas nós podemos ter meia quantidade de moléculas. Então, nós vamos procurar os menores valores para uma equação química. Então, x deve ser um número par. Isso a gente já viu anteriormente. Por quê? Por causa disso aqui. A gente está analisando y em relação a x. Deve ser um número par. Para manter a relação de igualdade, nós devemos multiplicar o outro lado por um número par também. E qual é o primeiro número par menor que existe dentro da sequência de números pares? É o 2. Se não fosse o 2, seria o quê? O 4. E assim por diante. 6, 8 e aí vai. Então, como é o menor número, nós vamos usar só esse, o 2. E aí a gente vai resolver o sistema. Colocar 2 aqui, nós vamos resolver o sistema, nós vamos chegar o valor de y igual a 25. Isso aí você pode ir substituindo aí, tentando fazer na mão, que você vai encontrar todos os valores dessas variáveis. E aí é só usar o sistema de equação que a gente tinha montado lá na frente e substituir os valores que você vai achando dentro dessas equações. Por exemplo, nós achamos o valor de y, né? Que é esse daqui. Se nós achamos o valor de y, agora também sabemos que colocamos o quê? O valor de x. O valor de x a gente usou como 2. E aí substitui em uma das equações, você vai achar o valor de z. Achou o valor de z, substitui em outra equação para achar o valor de w, e assim por diante. E aí você descobre o valor dos coeficientes que existem aqui. E aí a equação está balanceada, de forma matemática. Algumas pessoas fazem isso mais rápido, né? Usando o método da tentativa. Mas basicamente o que essas pessoas fazem é utilizar esse método que eu acabei de mostrar aqui. Curtam nossa página e é isso aí. Continua, tenta fazer sozinho aí, na mão, e vamos lá.